Bom dia, galerinha, bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia do nosso canal Educação. Olha aí, viu como passou rápido da sexta-feira passada para cá? Bem rápido, né, galera? Então hoje nós vamos trabalhar aí uma nova temática, né, relacionada à geografia. Nós vamos trabalhar um conteúdo que vocês sempre estão vendo aí, hora vez outra, nos meios de comunicação, que é exatamente o Oriente Médio. Nós vamos destacar os aspectos físicos e humanos do Oriente Médio, né? Este conteúdo vai ser trabalhado em 2 encontros, né? Nós vamos trabalhar hoje e na próxima sexta nós vamos trabalhar novamente, né? Essa temática relacionada ao Oriente Médio, né? Que é um conteúdo, é uma área bem rica, né? Ou seja, é um conteúdo vasto e aí nós vamos trabalhar esta temática em 2 encontros. E aí, tudo bem com vocês? Lembram do nosso último conteúdo, o que nós trabalhamos na nossa última aula? Estão estudando em casa? Lembrando que o momento de estudar não é só esse que nós estamos conectados, né? Que nós estamos aqui, tá? Lembre do contraturno, tá? Lembre daquela horinha vaga que vocês têm. Então, o que vocês não podem é ficar parado, tá? Ah, mas eu só tenho 15, 20 minutinhos. É muito pouco tempo. Eu não vou estudar, não. Mesmo esses 15, esses 20 minutinhos, mas você pode tirar proveito, tá? Você pode reservar, você pode observar ali um determinado conteúdo que foi trabalhado na semana, aquele que ofereceu maior grau de dificuldade, aí você pode revê-lo. Tranquilo? Vamos lá, vamos partir para o nosso slide? Olha só, gente, como vocês podem verificar, né, no nosso slide inicial, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, tá? Destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, tá? A disciplina, a nossa bela e linda geografia, o conteúdo, Oriente Médio, aspectos físicos e humanos gerais, tá? E a data de hoje, esta sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022. Olha aí, galerinha, como o tempo passa rápido, né? O mês de agosto aí praticamente findando. Essa é a nossa última aula referente ao mês de agosto, tá? No slide seguinte, o que nós temos? Olha só o roteiro, né? O roteiro da nossa aula, destacando aí breves informações, né? Ou seja, o nosso itinerário a ser seguido, ou seja, leitura, conteúdo, leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de representação que nós vamos observar muito no decorrer da nossa aula. Nossa aula tem a presença aí de vários mapas, né, para nós interpretarmos, ok? Relacionado a quem? Ao Oriente Médio, né, destacando seus aspectos físicos e humanos, tá? Os objetivos da nossa aula, né, é desejar que vocês, né, por meio deste estudo, aprendam, saibam analisar as principais características físico-naturais do Oriente Médio e suas influências na distribuição populacional e no uso da terra. Caracterizar seus aspectos populacionais, econômicos, né? Econômicos, lembra do petróleo? O Oriente Médio só parece com petróleo, né, gente? E políticos, tá? Então, esses são os nossos objetivos da nossa aula de hoje. No slide seguinte, olha só, nós vamos destacar agora, nós temos como tópico, um tópico referente à localização geográfica. Professor, onde é que fica o Oriente Médio? O Oriente Médio é um país? O Oriente Médio é um continente? Não, galerinha. O Oriente Médio não é um país e também não é um continente. O Oriente Médio, ele é um subcontinente. Ele é uma divisão, ele faz parte de uma divisão de um continente. Nós temos o continente asiático, tá? Nós temos o continente americano. Como vocês sabem, o continente americano, nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Essa é a divisão física da América. E em termos histórico-cultural, nós temos a América anglo-saxônica e a América Latina. Os outros continentes também apresentam subdivisões. O Oriente Médio, né, ou melhor, a Ásia, né, tem o Oriente Médio, tem o extremo, né, a parte extrema da Ásia, né, o Sudeste Asiático, o Extremo Oriente, né, ou seja, o Extremo Oriente, o Sudeste Asiático, a Ásia
Central, a Ásia Setentrional, a Ásia Meridional, tá? E nós temos a Ásia Ocidental ou Oriente Médio, tá? Então, o Oriente Médio, ele é uma subdivisão, né, lá da Ásia, tá? E olha só, o que consta aqui no slide? Localizado no sudoeste da Ásia, o Oriente Médio, gente, ele é a ponte de ligação entre a Ásia, a Europa e a África. Então, gente, ele tem uma importância histórica grande, tá? Já que ele fica aí, já que ele representa essa ponte de ligação entre a Ásia, a Europa e a África, tá? A região compreende 16 países, né? Apesar de em outras bibliografias terem 17, né? Mas aqui nós estamos trabalhando, né? Consta como 16 países, além da Palestina, que depende de negociações em curso, tá? A Palestina não é um país reconhecido, então depende de negociações em curso para se tornar um Estado soberano. Vários países, né, submetidos ou seja, no Oriente Médio nós temos vários desses países que constituem o Oriente Médio que foram submetidos durante muito tempo à dominação estrangeira, tá? É um ponto que caracteriza o Oriente Médio, é o fato dos países que constituem o Oriente Médio, no passado, terem sido submetidos durante muito tempo à dominação estrangeira, né? São de formação recente, ou seja, são países de formação recente, com exceção do Irã, tá? E aí, as áreas territoriais dos países que compõem o Oriente Médio, ou seja, a soma, né, das áreas territoriais dos países que compõem o Oriente Médio, esses países, essas áreas territoriais que compõem o Oriente Médio são muito diferentes entre si, tá? Da área total, ou seja, o que nós falamos anteriormente, a soma, essa área corresponde a algo em torno de 6.844.398 km², tá? Cerca de 93 correspondem a 7 países. Observe que desse total de 6.844.398 km², 93% corresponde a 7 países. Ou seja, que países são esses que são tão extensos? Nós temos o maior deles, né, em termos de extensão, no Oriente Médio, que é a Arábia Saudita, tá? É a Arábia Saudita, nós temos o Irã, nós temos a Turquia, tá? Nós temos o Afeganistão, nós temos o Iêmen, o Iraque e Omã. Então, esses 7 países, em termos de extensão territorial, correspondem a cerca de 93% do total da área do Oriente Médio, ou seja, dos seus 6.844.398 km², né? É a extensão do Oriente Médio, né? A soma dos países em termos de extensão territorial, né, que compõem o Oriente Médio. Então, olha só. Com 2.149.690 km², a Arábia Saudita é o país de maior extensão territorial, tá? Já o Bahrein, olha só, com 760, olha, né, o extremo, né? Olha o antagonismo aí em termos de extensão territorial. Você vê a Arábia Saudita, né, que é o maior país em termos de extensão territorial, esse é o critério no momento, tá? Que nós estamos analisando. Então, a Arábia Saudita, em termos de extensão territorial, é o maior país do Oriente Médio, com 2.149.690 km². Já o Bahrein é o menor país em extensão, com apenas 760 km². Muito pequeno, tá? Ou seja, menor do que muito município aqui do Brasil. Ok? No slide seguinte, bom, nós falamos, né, caracterizamos o Oriente Médio, aquela parte teórica, mas para ilustrar, para que vocês
entendam melhor, para que vocês internalizem melhor, vamos analisar no mapa, né, o Oriente Médio. Então, olha só, observando, galerinha, aqui o mapa, tá? Observando aqui o mapa, que você vê a divisão política do Oriente Médio. Opa, vamos voltar, acionando a canetinha, pronto. Então, aqui nós temos o mapa destacando a divisão política do Oriente Médio. Então, dentre os países que compõem o Oriente Médio, olha só, nós temos aqui a Turquia, tá? A Turquia é um caso peculiar que nós vamos destacar mais à frente, né? Que a Turquia ela tem uma parte, ela é aquele tipo de país chamado, né? É um país que tem seu território em 2 continentes, ou seja, ela tem uma pequena parte na Europa e a maior parte no Oriente Médio, tá? Ela é um país transcontinental, assim como é o caso da Rússia, tá? Assim como é o caso do Egito. Então, no caso aí da Turquia, tá? Ela tem uma pequena parte lá na Europa e sua maior parte na Ásia, né? Em que parte da Ásia? No Oriente Médio. Então, olha só, nós temos a Turquia, nós temos o Iraque, né? O famoso Iraque, nós temos a Jordânia, a Síria, tá? Nós temos o Líbano, Israel, a Arábia Saudita, Kuwait, tá? O Bahrein, como nós destacamos anteriormente, é o menor país do Oriente Médio. Nós temos Omã, nós temos o Iêmen, tá? Nós temos os Emirados Árabes Unidos, o Irã, né? Essa teocracia, né? O Irã. E nós temos o Afeganistão, ok? Então, esses que vocês observaram aí, estão observando na imagem, tá? São os países que compõem o Oriente Médio, né? Ou seja, essa parte da Ásia, tá? Também chamado de Ásia Ocidental, apesar de não ser tão conhecido com esta denominação, Ásia Ocidental, tá? Mas este é o Oriente Médio, tá? Essa porção do continente asiático. Então, como nós já destacamos anteriormente, o Oriente Médio não é um país e também não é um continente. O Oriente Médio é uma parte do continente asiático, né? É uma subdivisão. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Podemos avançar? Lembrando, qualquer dúvida, tá? Não deixe de colocar aí no chat. Não conclua a nossa aula ficando com dúvida, tá? Este é o momento, né, de nós tirarmos, de você tirar a dúvida, ok? Então, olha só, no slide seguinte, tá? O que nós podemos observar? Porém, um detalhezinho, né, antes de passarmos para o slide seguinte, né? Aqui nosso mapa, né, onde você vê aqui o círculo maior com esse pontinho destaca a capital e esse pontinho mais escuro destaca alguma cidade principal, né, referente ao país. Por exemplo, no caso aqui da Arábia Saudita, né, nós temos a capital conhecida como Riad e algumas cidades de importância, né, Medina, né, muito importante, Meca, importantíssima com relação à religião, né? Aquela ida do muçulmano até Meca, pelo menos uma vez na vida. Nós temos aqui no Iêmen a capital que é Sana e uma cidade importante que é Aden, ok? Assim como no Irã nós temos a capital que é Teherã, né? E outras cidades, né, importantes, Abadan, Isfahan, ok? O próprio Iraque, né, a capital Bagdá, e aí cidades importantes como Basra, Mossul, ok? Só para que vocês fiquem atentos aí com relação, né, a esse quadrinho, né, que destaca aí a legenda mostrando a capital e algumas cidades importantes, né, de determinados países aí que compõem o Oriente Médio. Tranquilo? No slide seguinte, olha só, os aspectos físicos aí do Oriente Médio, ainda nos aspectos físicos. No Oriente Médio, aí veja bem, que clima se destaca, professor, no Oriente Médio? O Oriente Médio, galera, não é nada, em termos de temperatura, não é muito agradável não, viu? No Oriente Médio, os climas desérticos e semiáridos, somadas às altitudes do relevo, né, condicionam a vida humana, a distribuição da população pelo território
e a prática da agricultura e da pecuária. É aquela questão, é aquele detalhe que nós já falamos em outros encontros, né? Que é exatamente a influência de fatores naturais sobre a população. Então, observando aí no caso do Oriente Médio, os climas desérticos e semiáridos, somados às altitudes do relevo, condicionam a vida, a distribuição da população pelo território, assim como a questão da economia, né? Mais precisamente, que parte da economia, a agricultura e a pecuária. Tranquilo? Então, nos desertos do Oriente Médio, o clima desértico dificulta a fixação humana, tá? Por isso, a região apresenta baixa densidade demográfica. Então, esse clima desértico, por ser muito quente, baixa pluviosidade, ele dificulta a fixação humana. E aí, em decorrência disso, essa região, em termos de população, ela apresenta uma baixa densidade demográfica. Isso significa, né, que o número de habitantes por quilômetro quadrado, lá no Oriente Médio, é pequeno. Nas áreas de clima mediterrâneo, e aí detalhe, né, o predominante são os climas desérticos e semiáridos, mas tem partes onde predominam, onde tem a presença aí, onde se verifica clima mediterrâneo, tá? Ou seja, aquelas áreas mais próximas ao mar Mediterrâneo. Então, nós temos aí, nas áreas de clima mediterrâneo, que se estendem da porção sul da Turquia aos litorais da Síria, do Líbano e de Israel, tá? E prolonga-se por uma faixa de terras iraquianas e iranianas, tá? E nessa área de clima mediterrâneo tem um detalhe, né, com relação à distribuição populacional, tá? Nessas áreas, as densidades demográficas são mais elevadas, né? Ou seja, são mais elevadas, né? Ou partindo de média para alta, diferente dessa área onde predomina o clima desértico e semiárido, né? Como nós já falamos, o clima ele é um fator que influi muito na distribuição populacional, tá? E aí você pode ver no nosso próprio estudo aqui relacionado ao Oriente Médio que a área, né, onde o clima ele é mais severo, temperatura mais elevada, baixa pluviosidade, é onde se apresenta baixa densidade demográfica, ou seja, uma pequena quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Já nessa área onde você observa aí, onde nós estamos destacando o clima mediterrâneo, que se estende aí da porção sul da Turquia aos litorais da Síria, do Líbano e de Israel, né, prolongando-se por uma faixa de terras iraquianas e iranianas, né, as densidades demográficas são mais elevadas, né, partindo de média a alta, ok? Além das áreas de clima mediterrâneo, olha só, além das áreas de clima mediterrâneo, a planície da Mesopotâmia, formada aí pelos rios Tigre e Eufrates, Mesopotâmia, atual Iraque, né? Destaca-se com densidade demográfica que varia de média a alta. E aí você sabe por quê, né? Essa questão da densidade demográfica variar de média a alta nessa parte aí do Oriente Médio, ou seja, nessa planície mesopotâmica, exatamente pela presença, né, desses dois rios, tá? Ou seja, a importância da água, a importância de recursos hídricos, né, de corpos hídricos na fixação, né, para a fixação humana, tá? Tranquilo? Dúvidas? Olha só, no nosso slide seguinte, aí nós vamos destacar, naquele mapa anterior, né, que nós analisamos, ali nós destacamos o quê? Destacamos a divisão política. Nesses dois mapas que nós estamos observando aí na tela, tá, o destaque, né, os dois mapas enfatizam aspectos físicos, com destaque exatamente para o clima, tá? Um destaque aí para o clima e com destaque, né, para o relevo, né?
Está aqui físico, mas o destaque é exatamente para o relevo, né? Para a geomorfologia dessa área. Com relação ao clima, o que nós podemos observar? Olha só, observando para que nós, né, possamos entender o mapa, sempre nós devemos observar aqui a legenda, né, para sabermos o que as cores indicam. Então, onde você vê o laranja, né, destaca que essa área há um predomínio aí do clima desértico. E aí você vê a Arábia Saudita, você vê aqui partes do Iraque, da Jordânia, tá? Dos Emirados Árabes Unidos, de Omã. Então, nessa área onde você vê esse laranja, significa que o clima é desértico. Desértico, né, já é mais intenso, mais quente, né? Menos pluvioso do que o semiárido, né? Já é mais intenso do que o semiárido. Já no caso amarelo aqui, destaca a área onde se tem, né, onde se verifica o clima semiárido, né? Que é uma porção aqui do Iêmen, outra porção aqui do Irã, outra porção aqui da Turquia, da Síria, tá? Na parte verdinha, né, destaca o clima mediterrâneo, né? Você vê o clima mediterrâneo também aqui na Turquia, mas na parte litorânea, né? No Chipre, né, na parte aqui do Líbano, ok? O lilás mais claro destaca que ali há, né, uma incidência de clima frio. E o lilás mais escuro destaca o frio de alta montanha, que você vê exatamente nessa parte aqui do Afeganistão, né? As montanhas, né? E aí vocês sabem disso, que a questão do relevo influi na temperatura. Quanto mais alto, quanto mais elevado é aquela porção de terras, né, mais baixa a temperatura tende a ser. Então, no caso aí do Afeganistão, essa porção que nós destacamos, né, se destaca exatamente por ter frio, por apresentar um frio de alta montanha, já? Ok? Tranquilo? Então, olha só. Já no caso aqui do relevo, aí nós vamos observar novamente a legenda, né, para nós entendermos melhor o mapa. E aí onde você vê, né, essa cor aqui marrom, significa que naquela área, as altitudes, em termos de metros, né, elas são em torno de 4.000 metros ou mais, tá? Onde você vê esse marronzinho. Onde você vê esse laranja aqui, significa dizer que a altitude gira em torno de 1.500 metros ou mais, né? O amarelinho aqui um pouquinho mais escuro, 500 metros de altitude, né, ou mais. E partindo aqui do verde para esse amarelo, significa dizer que a altitude ali é em torno de 200 metros. Tranquilo? E aí você vê exatamente as bordas, né, a parte litorânea, né? Olha as bordas aqui. É a parte litorânea, tá? Você vê essa presença aqui do verdinho, né, indicando que nessa parte a altitude é baixa, tá? Ou seja, chega até 200 metros, né? Uma altitude bem modesta. Já onde você vê aqui o marrom mesmo, né? Significa dizer que ali tem cerca de 4.000 metros de altitude ou mais, né? Onde você vê aqui essa parte mais aqui ao centro, né? Tá? E na parte com esse amarelinho aqui um pouco mais escuro, né? Aqui no centro, né? No planalto aqui da Arábia, no deserto da Arábia, isso significa dizer que a altitude ali é em torno de 500 metros ou mais, ok? Então, se nós observarmos, analisarmos o mapa como um todo, e aí a partir do que nós observamos no que consta na legenda, nós podemos concluir que o Oriente Médio é uma área de altitudes modestas, né? Se você observar, onde tem mesmo o marrom mais escuro, são pouquíssimas manchas, tá? Ou seja, aquelas áreas que giram em torno de 4.000 metros de altitude ou mais, né, são encontradas em poucas partes aí do Oriente Médio. Não é verdade? É só observar o mapa. Tranquilo? Alguma dúvida? Olha só, gente. No slide seguinte, nós temos aqui um mapa, né? Que aí o destaque
com relação ao Oriente Médio já é para a densidade demográfica, né? Nós já estudamos, né, o que é densidade demográfica, né? A densidade demográfica ela é obtida quando você divide aquele total, aquela população pela extensão territorial. E aí nós obtemos aquela relação, aquele finalzinho contendo habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, olha só. Com relação à densidade demográfica no Oriente Médio, observando novamente, sempre observar a legenda, né? Como você vê, o mapa aí apresenta várias cores e essas cores não são à toa, né? Não é apenas para embelezar o mapa, né? Elas trazem informações, tá? E aí, olha só, com relação aqui às nossas cores, né? Presentes aqui na legenda, destacando habitantes por quilômetro quadrado, onde você vê vermelho, significa dizer que ali a densidade demográfica, né, de 50 a 100 habitantes por quilômetro quadrado. Onde você vê aqui o laranja, de 25 a 50 habitantes por quilômetro quadrado. O amarelinho aqui um pouco mais escuro, de 10 a 25 habitantes por quilômetro quadrado. Até chegar o verdinho aqui, que significa menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, né? Significa que é pouco habitado. E aí você vê, né, que grande área de Omã, esse país do Oriente Médio, né, uma parte aqui do Iêmen, partes consideráveis aqui da Arábia Saudita, tem densidade que gira, né, está nessa casa, né, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, né, assim como uma parte do Afeganistão, né, onde você vê esse verdinho aí no mapa, né, mostra que a densidade demográfica é bem baixa, tá? Ou seja, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. E observando aqui, voltando para o mapa anterior, onde destaca, por exemplo, aqui o clima, você vê, olha só, que onde o clima é desértico, né, esse laranja mais intenso, onde o clima é desértico, praticamente coincide com essas áreas de menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, olha só, essa parte aí do Oriente Médio, onde você vê menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, é exatamente aquela parte onde nós temos aí o clima desértico. É o clima desértico dificultando a fixação humana, influenciando aí na distribuição da população, tá? E aí, onde é que você vê uma maior densidade demográfica, né? Ou seja, você vê aqui no entorno do Iraque, ou no entorno de Bagdá, capital do Iraque, tá? No entorno, vamos destacar aqui nessa parte litorânea, né? Aqui da Síria, né, e do Líbano. Na Turquia, né? Nessa parte aqui onde você vê, olha só, o destaque aqui na Turquia. Então você vê, mas só que há um detalhe, né? Com relação a essa área onde tem essa área vermelha que sinaliza, né, a maior distribuição, a maior quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, você vê que são poucas, né? Poucas manchas com o vermelho aí, com esse tom mais escuro, tá? Você vê a maior parte, né, é formada ou pelo amarelo, que significa dizer que ali a densidade demográfica está em torno de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado, e o verdinho, que significa dizer que ali a densidade demográfica é menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, olha só. Vamos partir agora para o nosso próximo slide, né, gente? Como vocês sabem, o Oriente Médio ele é muito falado, muito destacado, né, na mídia e pela presença de um recurso natural, né? Um recurso natural que, apesar de contribuir muito para a poluição do mundo, né, mais especificamente a poluição atmosférica, mas é um recurso natural ainda de grande importância, né, que move a economia, que qualquer problema com relação a esse recurso já influencia na economia não só lá do Oriente Médio, mas do mundo como um todo, tá? Devido à sua grande importância, que é exatamente o petróleo, né? Ou seja, as maiores reservas, né, de petróleo do mundo estão localizadas no Oriente Médio. Professor, a Venezuela
nós não estamos falando ainda de um país específico, né? Ou seja, nós estamos falando, né, daquela parte do globo onde tem as maiores reservas de petróleo. E é exatamente no Oriente Médio onde estão essas maiores reservas de petróleo, ok? Agora, quando você vai analisar país isoladamente, aí a Venezuela ela tem essa maior reserva, né, de petróleo. Porém, não significa dizer que é o maior produtor. Existe uma diferença entre naquela lista que você constata ali os países que têm as maiores reservas, daquela outra lista onde você constata os países que têm a maior produção, tá? Mas aí o que eu quero que vocês entendam no momento é que está no Oriente Médio as maiores reservas de petróleo do mundo. Porém, há vamos dizer assim, um antagonismo, um contrassenso, né? Porque enquanto lá tem essas maiores reservas de petróleo do mundo, lá já sofre, deixa a desejar com relação à quantidade de água. A água no Oriente Médio é muito escassa, né? Um recurso bastante escasso. Que nós vamos falar mais à frente qual é a saída, né? Qual é a medida que eles tomam para suprir, né, essa carência amenizar essa carência de água que há naquela região. Então, olha só, com relação, né, essa parte aí referente ao petróleo, né, tá? A estrutura geológica do Oriente Médio, ou seja, rochas e recursos minerais, constitui uma característica fisiográfica importantíssima, tá? Nessa região, lá no Oriente Médio, predominam nessa área, em termos de estrutura geológica, predomina nessa área as bacias sedimentares, tá? As bacias sedimentares. E aí é um detalhe, quando a gente analisa estrutura geológica, né, ou seja, onde há incidência, ocorrência de petróleo, é exatamente nas áreas, né, nas estruturas de bacias sedimentares. Tá? Então, as áreas de bacias sedimentares, devido à sua formação, favorece a existência de petróleo. Tá? Não só petróleo, como também gás natural, ok? Ou seja, combustíveis fósseis. Especialmente na Península Arábica, e ao redor do Golfo Pérsico, que são áreas rebaixadas, né, e preenchidas por rochas sedimentares. Né? Então, olha só, observando a estrutura geológica do Oriente Médio, tá? Que constitui uma característica fisiográfica importantíssima, predominam na região as bacias sedimentares, aí já é um indício, né, para se encontrar petróleo, especialmente aonde? Na Península Arábica e ao redor do Golfo Pérsico, que são áreas, ou seja, estas áreas, né, são áreas rebaixadas e preenchidas por rochas sedimentares. Essas bacias favorecem a ocorrência de hidrocarbonetos. Toda vez que eu ouvir falar em hidrocarbonetos, né, lembre de petróleo, tá? Graças à existência de um anticlínio. O que é isso, professor? É uma formação curva, né? Ou em forma de cúpula, tá? Ou seja, uma fenda que há milhões de anos, né, foi preenchida, né? Por o quê? Por organismos marinhos aprisionados no meio de camadas rochosas. E aí o que aconteceu, professor? Esses organismos marinhos, né, que foram aprisionados nessa área, com o decorrer do tempo, né, com reações químicas que foram ocorrendo, né, isso veio a dar origem ao petróleo. Né? O petróleo tem essa existência. Né? O petróleo tem essa origem, né? A partir de organismos marinhos que foram soterrados, né? Que foram cobertos, e aí com o decorrer do tempo, né? Por meio das reações químicas que foram ocorrendo naquela área,
aquilo ali veio a dar origem ao petróleo, ok? Então, olha só, na imagem que você vê aí ao lado, destaca, né? É uma área que destaca uma bacia sedimentar, né? E aí mostra exatamente esse processo de formação, tá? Você vê aqui abaixo, à medida que se acumulam novos sedimentos, estratos inferiores transformam-se em rochas sedimentares. Você vê aqui a presença de camadas, né? É uma das características, né, das áreas de bacias sedimentares, né? Essa formação, essa presença de camadas, né? As correntes oceânicas, né, transportam e depositam materiais pela corrente e pela precipitação química, né? E aí que vai contribuindo, que vai dando aí sua contribuição para que esse processo, para que o petróleo venha a ser formado, ok? No slide seguinte, olha só. Então, voltando aqui só com relação a esse finalzinho, nessas últimas 6 linhas, né? Que essas bacias, que bacias? As bacias sedimentares, né? Encontradas lá no Oriente Médio, essas bacias favorecem o quê? Elas favorecem a ocorrência de hidrocarbonetos, né? E aí, quando vocês ouvirem falar em hidrocarbonetos, mais uma vez eu destaco, lembre-se de petróleo, viu? Graças à existência de um anticlínio. E aí, esse anticlínio, meu Deus, o que é anticlínio? É só observar que se destaca por ser uma formação curva, ou seja, em forma de cúpula. E aí essa fenda, há milhões de anos, o que aconteceu? Ela foi preenchida por organismos marinhos, né, que ficou aprisionada no meio de camadas rochosas, né, no meio de camadas rochosas, como nós estamos destacando aqui na imagem. E aí ocorreram reações químicas que com o tempo, né, e imagine isso sendo um processo bastante longo, viu, gente? Não é tempo humano, tá? É tempo geológico. Como assim, professor? Tempo geológico, tempo humano? Ou seja, quando a gente fala tempo geológico, significa dizer que é datado de milhões e milhões e milhões de anos, tá? Para que isso ocorra, né? Para que esse produto tivesse origem. Ok? Olha só. Agora o destaque com relação à população, religião e línguas. E aí, como vocês sabem, o Oriente Médio ele é rico em etnias, né? Ou seja, há uma diversidade de povos que fazem parte de uma mesma sociedade. Tá? Então, olha só, com uma população que supera 385 milhões de habitantes, o Oriente Médio concentra aproximadamente 4,9% da população mundial. Tá? O país mais populoso lá do Oriente Médio é exatamente o Irã. É o Irã, a terra dos ayatolás, né? Essa teocracia. Tem o presidente, mas o presidente lá é só de enfeite, viu? Quem manda mesmo é aqueles caras lá do turbante, lá, os ayatolás, né? O Ayatollah Khomeini. O país mais populoso é o Irã, com 82 milhões de habitantes. E o menos populoso, né, o Chipre. Né? O Chipre, aquela ilhazinha, né, que fica no Mediterrâneo, com 1,2 milhão de habitantes. Tá? Com exceção de Israel, onde a maioria da população segue o judaísmo, tá? Os povos do Oriente Médio, eles predominantemente, né, professam o islamismo, né? A religião islâmica, né? Ou seja, são muçulmanos, que é a religião composta aí principalmente, tá, pelas seitas xiitas, né, e sunitas, ok? Os xiitas um pouco mais radicais, né, um pouco mais conservadores, e os sunitas um pouco mais abertos, tá? Então essa religião islâmica, tá, ela é dividida aí, né, principalmente por estas duas
divisões, né, os xiitas e sunitas. E aí você observa, né, que no Oriente Médio, o país mais populoso, né, exatamente o Irã, tá? E o menos populoso é o Chipre. E aí, com exceção de Israel, a maioria da população, né, com exceção de Israel, onde a maioria da população segue o judaísmo, né, os povos do Oriente Médio eles são predominantemente islâmicos. Porém, não é só o islamismo, né? Inclusive lá no Oriente Médio também existe adeptos do cristianismo, né? Lá na área, no Líbano, na Síria, existe adeptos do cristianismo. Tranquilo? Olha só, o árabe. O árabe é a língua falada na maioria dos países do Oriente Médio, viu, gente? O árabe é a língua falada na maioria dos países do Oriente Médio. O árabe clássico, né? Língua literária e religiosa, foi perpetuado pelo Corão. Então, o Corão, né, o livro sagrado do islamismo, está aí escrito no árabe clássico. Tá? No século XX, estruturou-se o árabe moderno, derivado do árabe clássico, que é utilizado por intelectuais, políticos, professores, diplomatas, etc. A população em geral não utiliza o árabe moderno. Então você vê que esse árabe moderno ele é mais aí, ele é um pouco mais elitizado, né? Ou seja, intelectuais, políticos, professores, diplomatas. Já a população, o povão em geral, não utiliza o árabe moderno, né? E sim dialetos, né? O que dificulta a comunicação entre pessoas de países diferentes. Então, no Irã, por exemplo, o persa é a língua oficial do país, né? Ou seja, o Irã fala persa. Então, o Irã não fala árabe, né? Professa o islamismo maciçamente, mas não fala árabe, né? Ou seja, a língua oficial é o persa. Então, no Irã, o persa, língua oficial do país, é uma das oficiais, né, do Afeganistão. Utiliza o alfabeto árabe acrescido de alguns símbolos, tá? Já em Israel, os idiomas oficiais são o hebraico e o árabe, tá? O hebraico e o árabe, né, são os idiomas oficiais aí do Estado de Israel. Ok? Alguma dúvida com relação aí ao nosso slide na tela? Ou seja, o slide aí que destaca a questão da população, né? A religião, as línguas faladas naquela área. Então, o que nós podemos concluir aqui, né? A partir desse slide? Nós podemos concluir, né, que há uma grande diversidade, né, no Oriente Médio, diversidade populacional, diversidade com relação à língua, né? Porque, como vocês observaram aqui, mesmo o árabe sendo falado, né? Mas há variações do árabe de um país para outro, né? Ou seja, a população fala dialetos, né? O povão fala dialetos, e aí, quando se trata de um país para outro, há variações, e isso dificulta a comunicação, tá? Podemos avançar? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, olha só. Como vocês observaram aí, né? Há essa variedade toda, né? Há essa predominância do árabe, mas porém há outras línguas, né? Como vocês viram aí no final, né? Que no caso aqui do Irã, por exemplo, né? O persa é a língua oficial do país. E esse mesmo persa é uma das línguas oficiais do Afeganistão, tá? Já no caso aqui de Israel, né? Os idiomas oficiais é o hebraico e o árabe. No slide seguinte, olha só, vocês observam aí duas imagens, né? Figura 1, figura 2. Né? Na figura 1, o que nós podemos observar? Na figura 1, ambas as imagens, né, elas tratam, né, elas mostram pessoas, né, praticando sua fé,
naquele ambiente característico, né, típico daquela religião. Ou seja, ou uma mesquita para os muçulmanos, ou uma sinagoga para os judeus, né? E aí você vê que na imagem, na figura 1, né, até o próprio, o kippah, né? Ou seja, esse chapéuzinho, esse elementozinho que se usa, que os judeus usam na cabeça, né? Isso aí caracteriza, né? Visualmente já mostra, né, que aquele indivíduo é judeu, tá? Observe aqui a presença. Então a figura 1, ela mostra o quê? Ela mostra, né, judeus, né, professando aí sua fé, fazendo o estudo aí do seu livro sagrado, né, a Torá, tá? E aí com certeza numa sinagoga. Já no caso da figura 2, né, a figura 2 ela mostra o quê? A figura 2, própria quantidade aí de pessoas, homens, sentados, né, no chão, não é em bancos, tá? Mostra, caracteriza a vestimenta também, né? Caracteriza o quê? Caracteriza o islamismo, né? A figura 2 mostra, né, pessoas professando sua fé numa mesquita, ou seja, caracterizando aqui o islamismo. Então, na figura 2 nós temos aqui praticante do islamismo, e na figura 1 nós temos praticantes do judaísmo, né? Ok? Religiões, né? Fé professada, né, em áreas lá do Oriente Médio. Tranquilo? Olha só, no slide seguinte, vamos destacar agora algumas diferenças entre os países. E diferença entre os países lá no Oriente Médio é o que não falta, né? Então nós vamos destacar aqui diferenças, né, entre os países lá do Oriente Médio, ok? Então, olha só, gente. Isso aqui, logo aqui na entrada, não é novidade para vocês, né? A maior riqueza do Oriente Médio é exatamente o petróleo, né? Falem mal, né? Tenha seus problemas, né? Tenha suas divergências com relação ao uso do petróleo, mas ainda é a fonte de energia que move o mundo, né? Nós já destacamos anteriormente, qualquer problema que há com relação à distribuição, né? A extração do petróleo, ou seja, a sua oferta no mercado já causa problema não só naquele local, mas no mundo todo, devido à sua grande importância, né? Ou seja, ainda é a fonte de energia que move o mundo, apesar das fontes renováveis, né? Essas fontes alternativas, essas fontes menos poluentes virem crescendo, mas o petróleo ele ainda é a fonte que movimenta o mundo, tá? Ó, e aí, a maior riqueza do Oriente Médio é exatamente o petróleo, né? Nós já destacamos que o Oriente Médio possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Em geral, os países que apresentam as maiores rendas per capita, rendas per capita por cabeça, por pessoa, né? Então, a renda per capita, né? Ou seja, para se chegar à renda per capita, como é que se faz? Você pega o PIB daquele país, o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, né? A soma de todas as riquezas produzidas por aquele país, né? Aquilo que é produzido na agricultura, no comércio, na indústria, tá? Os serviços e outros setores. Então, aquele montante você pega e aí divide pela população. Aí nós temos a renda per capita. Porém, não é, digamos assim, não é algo tão confiável, porque quando se obtém a renda per capita, aquele valor é igual para todo habitante. E nós sabemos que no mundo existem muitas desigualdades, né? Desigualdades sociais, né? Ou seja, quando se obtém a renda per capita, ela termina ali dando o mesmo valor para aquele cara que é muito rico e o mesmo valor para aquele cara que é paupérrimo, tá? Então esse é o problema da renda per capita. Então olha só, em geral os países que apresentam as maiores rendas per capita nessa região são exatamente, tá?
são exatamente os produtores e exportadores de petróleo. Por quê? Pelo fato desses países serem produtores e exportadores de petróleo, aquele valor que eles arrecadam, aquela receita, né, termina impulsionando, termina dando aí um aumento no seu PIB. Então é por isso que, em geral, os países que apresentam as maiores rendas per capita nessa região são exatamente aqueles países produtores e exportadores de petróleo. Embora haja exceções, como é o caso aí de Israel e da Turquia, né? Que no caso não dependem da exploração desse produto. E, nesse caso, são países, né? Ou seja, eles compensam tendo uma industrialização elevada. É o caso de Israel e da Turquia. Aí termina compensando essa questão aí do petróleo, né? Essa falta aí do petróleo, pela industrialização. Israel, em termos de extensão, é bem pequeno, né? pouco mais de 22 mil quilômetros quadrados, né? É um pouquinho maior do que o estado de Sergipe, coisinha pouca, maior que o estado de Sergipe. E aí Israel ainda tem um detalhe, né? Cerca de 60% do território de Israel é formado por deserto, é o deserto de Negev. Tá? Então Israel tem que utilizar muito da criatividade para o país sobreviver, né? Para que sua população tenha um padrão de vida bom, ok? Dando continuidade, os países árabes apresentam regimes políticos variados, né? E aí é o detalhe, né? Que esses países árabes, né, eles apresentam regimes políticos muito variados, que vai desde o presidencialismo, tá? Ou melhor, desde a república, né? No caso aqui é o regime, né? Não é o sistema. Então vai desde república, vai desde monarquia, né? Teocracia. Então há essa variação no que tange a regimes políticos, né? Mas aí uma coisa em detalhe, né? Uma coisa que termina igualando é que esses países sempre eles misturam religião com política, tá? Sempre essa relação bem, né, bem intrínseca entre religião e política, tá? Então os países árabes apresentam regimes políticos muito variados, né? Como nós já destacamos aqui, a república, a monarquia, tá? Então, há monarquias, existe monarquias absolutistas, olha só. Há monarquias absolutistas, semifeudais na Arábia Saudita, né? Que comanda lá é uma família, né? Família lá do rei saudita. Em Omã, Bahrein e Catar. Monarquias constitucionais, né? Monarquias constitucionais no Kuwait e Jordânia, tá? Repúblicas presidencialistas, tá? Repúblicas presidencialistas na Síria, Líbano, Iêmen, tá? Iraque atualmente parlamentarismo, né? Mas já teve durante um bom tempo o presidencialismo. Regimes políticos originais no Irã. Aí você deve imaginar, meu Deus, regime político original, o que é isso? Então, o regime político original, no caso aqui do Irã, exatamente por ser algo bem próprio, né, lá do Irã, que é o fato do Irã ser uma teocracia, né? Um país teocrático, ou seja, lá a relação entre religião e política é muito entrelaçada, né? Predominando aquela visão religiosa, tá? Aquela visão, tá? Baseada aí na fé islâmica, ok? É tão tal que lá no Irã, quem comanda mesmo de fato, apesar de ter um presidente, né? Lá tem a figura do presidente, mas o comando mesmo de fato, quem comanda lá são aqueles caras lá de turbante, os ayatolás, né? Figura lá do Ayatollah Khomeini. Então, se o presidente fizer qualquer coisa que desagrade eles, né? O presidente, foi eleito pelo povo, é democracia. Não, tem isso não. Tá? E aí, dando continuidade. E Emirados Árabes, tá? E, no caso aqui,
e Emirados Árabes Unidos, né? Uma federação de 7 emirados, tá? Então, no caso aqui, uma federação de 7 emirados. Então, você vê aí que é bem diversificado, né? Ou seja, é uma área do mundo muito rica em termos de... tem muito a oferecer em termos de conhecimento, né? Ou seja, é uma área do mundo em que se tem muito a conhecer, né? Bastante diversificada, cheio de particularidades, tá? Abundância de petróleo e escassez de terra, tá? Abundância de petróleo e escassez de terras férteis e água, tá? A água é um recurso fundamental para a sobrevivência humana, né, galera? Então, o Oriente Médio ele é marcado por isso, né? Por essa escassez de terras férteis e água. Enquanto se tem muito petróleo, né? Ou seja, petróleo lá tem abundância, mas aí quando vamos analisar aí a questão de terras, né? Terras para se cultivar, para se produzir. E a questão da água, né? Água para ajudar nesse cultivo, ou seja, água para se utilizar na indústria, na agricultura, e água para o uso da população, há uma carência, uma escassez grande no Oriente Médio. Não é pequena não, é grande, tá? Então, olha só. Das reservas mundiais de petróleo conhecidas, né? 48, alguns colocam até mesmo 60%, tá? 60% se localiza no Oriente Médio. Entretanto, a região convive com a escassez de água e com poucas áreas favoráveis à agricultura, tá? Escassez de água e com poucas áreas favoráveis à agricultura, tá? Em 2016, os 12 principais produtores mundiais de petróleo. Então, em 2016, os 12 principais produtores mundiais de petróleo foram em ordem decrescente, né? Produtores, aqui é o caso, viu, gente? Não é reserva, tá? Então, aqui são os maiores produtores. Isso neste ano aqui em destaque, né? Que vocês estão vendo aí na tela. E aí, galerinha, olha só, com relação a mais detalhes, né, quanto a esses países produtores, nós vamos conhecer, nós vamos saber logo após o intervalo, né? O nosso primeiro momento finda agora, e aí nós vamos ter um breve intervalo, questão de 2, 3 minutos, e depois nós retornaremos, ok? Belezinha? Estou aguardando.